Jeremias 29, e o verso 11, a partir dele, que nos diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Amém. Pode tomar seu assento. E eu conversando com Deus me trouxe o capítulo 29, e aqui é uma carta que Jeremias escreve para aqueles que já estão no exílio em Babilônia, né? Eles têm 70 anos para passar de exílio lá em Babilônia, por resultado da sua desobediência, por resultado das suas escolhas, pela consequência do pecado da desobediência, a distância que o povo foi tomando de Deus, o seu povo escolhido, conhecido entre todos os povos como o povo de Deus. E Jeremias escreve e diz para eles, né, olha, vocês se sosseguem, porque não é um ano, não é 2 anos, não é um mês, são 70 anos. Estabeleçam suas vidas neste lugar, me obedeçam, tenham no seu coração. E ele começa dizendo aqui, né? Aí eu olho por um Deus, parece que a gente olha, calma aí, mas Deus pegou o seu povo e levou lá para o cativeiro, né? Aquele pai que está castigando, que está corrigindo, né? Parece que ele está sendo um Deus, mas calma aí, Deus tirou o povo do Egito, disse que colocaria eles numa terra abençoada e prometeu estar com eles. E disse para eles que do trono de Davi não faltaria ninguém. De repente, este mesmo povo, cheio dessas promessas, se encontra longe da sua terra, arrancados da sua terra, levados para uma terra distante, com um idioma diferente, com uma cultura diferenciada. E aí Deus revela todo o seu amor e a sua misericórdia. Porque o versículo 11 disse que Ele conhece os planos dele para cada um. E essa frase aqui me chama muita atenção, porque a gente olha para Deus assim, e algumas vezes a gente quer classificar o caráter de Deus como um Deus que prometeu e não cumpriu, como um Deus que disse que não fez. Ah, mas Ele prometeu, né? E agora olha só o que está acontecendo. Mas eu vejo aqui um Deus com misericórdia. Ele tem um plano para mim, tem um plano para ti. E a partir do momento que Ele vê a gente fora deste plano, descarreado deste plano, como alguém que perdeu o endereço, que não vai chegar no lugar que era para chegar, Deus mexe com todas as coisas para alinhar o seu povo de novo, dar direção novamente ao seu povo para que ele chegue neste lugar. Quando a gente começa a olhar dessa forma sobre o plano de Deus, que é maior do que o nosso, que está além do que a nossa mente pode imaginar, a gente vê a misericórdia de Deus, e não um Deus bravo, não, é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso. Calma aí, mas Deus usou, Deus usa circunstâncias para salvar-nos, para nos trazer de volta ao centro da sua verdade. E aí ele continua dizendo, aí vocês irão me clamar, vocês me buscarão, vocês me clamarão, vocês orarão, e eu os ouvirei. Porque será um clamor diferente. Não vai ser uma oração repetida, uma oração que eu oro porque, vamos dizer que a gente ora pelo alimento, né? É hora do café, vamos orar, não, abençoa Jesus, amém, obrigado. Aí eu vou dormir, não, Jesus, obrigado pelo dia que você me deu, né? Aquela oração sempre te parece que eu tenho que marcar um ponto. Está falando de uma oração de um coração de um povo quebrantado, que reconhece o seu estado e que começa a clamar diferente. É clamor, né? Eu sempre digo, quando a gente chama, ô mãe,
Sabe aqueles 300 vezes mãe, a mãe nem responde, porque a mãe toda hora, mãe, e a mãe diz, daqui a pouco diz que tu quer, ali. Mas de repente, quando o filho grita diferente, quando há um clamor no mãe, é diferenciado. Não tem pai, não tem mãe que sabe que precisa ser na hora. É verdadeiro, não é um passatempo qualquer. Não é chama-mãe porque está acostumado a chamar. Não é um chama-mãe porque eu quero ver ela, porque eu estou com preguiça de pegar isso. Não, é porque precisa da ação da mãe, do socorro na hora. E a Bíblia está falando, quando vocês me clamarem, quando vocês me chamarem exatamente para aquilo que é urgente, para aquilo que é necessário, eu os ouvirei. E vocês me procurarão e me acharão. Gente, Deus se esconde. Deus se esconde de nós. Então quem é que perde Deus? Eu? Você? Deus falando para o seu povo, vocês me procurarão, vocês me buscarão. Significa que eu perdi o contato com Deus e eu preciso ter essa atitude de encontrá-lo novamente. E Deus não está dizendo que vai ser fácil, Ele está esperando a minha atuação deste procurar. Vocês me procurarão e me encontrarão. Eu gostei muito dessa tradução que a Bíblia traz aqui, que é diferente, que diz assim, e me deixarei ser encontrado. Já brincou de esconde-esconde com o filho quando é pequeno? Né? O pai tem que deixar o filho se encontrar, porque senão ele não encontra nunca. E é a mesma posição que Deus está dizendo aqui, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu não sei você, mas como tem sido diferente orar nesses últimos momentos que a igreja tem passado. Ou você não tem percebido nada de diferente? Há uma diferença. Está sendo exigido mais de nós a presença de Deus, a nossa ansiedade. Antes a gente dobrava o joelho, não sei se era porque todo mundo vinha com o mesmo objetivo, se todos estavam no mesmo foco, isso tudo ajuda. Mas existe uma barreira, existe uma potestade, existe uma canseira, existe uma fadiga, existe um peso sobre a igreja. Que a gente tem quase que clamar e dizer, Deus, deixa eu te encontrar, porque está difícil. Deixa eu te encontrar. E há um segredo aqui, porque ele diz que tudo isso acontece quando eu buscar de todo o meu coração. Hoje nós temos mais o significado de coração, a origem mais do grego, foi que nosso povo herdou mais, que vem do latim, sobre sentimentos, sobre emoções, né? Quando a gente fala em coração, a gente pensa no quê? É um músculo, e um dos músculos mais importantes do corpo humano, responsável pela circulação do sangue, responsável por alimentar e levar oxigênio a todas as células do nosso corpo. Sem ele não tem vida, sem o sangue também não há, mas ele tem um papel muito importante. Ninguém vive sem o coração pulsar. Isso já nos dá uma ideia de coração. Mas e quando Jesus fala assim, de todo o meu coração, não está falando desse órgão, que é do tamanho da minha mão fechada, de um músculo que bate no meu peito por determinação dele. Está falando muito mais. A gente sabe que isso fala da alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções.
Nosso dicionário diz que a nossa consciência, o centro da nossa sensibilidade, a faculdade nossa de compreender, de percepção, de motivação, do nosso pesar, da nossa raiva, do nosso desgosto também, é o centro da nossa paixão, é um conjunto de características morais ou psicológicas, está ali o nosso caráter e a nossa índole. É a voz secreta. É quando ele fala assim de todo o seu coração. Este todo, né? Filho, dai-me o teu coração. A palavra coração fala de algo completo, de algo que, se não for todo, não é você. Se não for todo, não funciona. Ninguém funciona com um pedacinho do coração. Ninguém funciona só com as válvulas ou só com músculos sem as válvulas. Ele precisa ser um todo, ele é um conjunto. E a Bíblia está falando sobre isso, quando eu procurar o Senhor de todo o meu coração. E se você olhar, é uma das orações matinais que o povo judeu faz. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 6 e 5, e leia. É uma das maiores declarações de fé. Quem encontrou pode ler bem alto, em bom som, Deuteronômio 6 e 5, os primeiros livros lá da Bíblia. No comecinho, o Pentateuco. Capítulo 6 e verso 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora você abre lá Lucas 10 e 27. Respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Este é um pouquinho mais completo ainda, né? Eu sempre digo para os adolescentes que era o amor café. Coração, alma, força e entendimento. Café, não esquece nunca mais o versículo. É o amor café. Algo completo. Já que é ensino, eu vou pincelar porque eu achei muito importante. O hebraico, o coração está relacionado completamente com a mente. Não tem nada a ver com emoções. Não tem nada a ver. A palavra é leve. Aí me chamou muito a atenção a informação, porque o Velho Testamento, as verdades para as nossas vidas, quase toda a Bíblia, ela está resumida dentro do Pentateuco. Ela tem tudo ali dentro, no Pentateuco. Só não é revelado. Os outros livros vão revelando a graça de Deus e a bondade de Deus. Mas me chama a atenção que dentro aqui de Deuteronômio, como está falando, de todo o seu coração, de toda a sua alma, a palavra coração é escrito leve no hebraico. E a primeira letra da palavra coração no hebraico é o Pet, é a primeira letra que começa Gênesis. E o último livro do Pentateuco termina com a última letra do coração, que é o Lamed. São duas letras só no hebraico. E fecha a palavra coração. Toda a autoridade, toda a graça, todo o poder de Deus está incluído aqui nesses 5 livros e deve ser guardada no coração. As minhas emoções, se eu for ser guiada por elas, eu sou uma pessoa descontrolada, eu sou uma pessoa sem domínio.
porque eu vivo guiada pelas minhas emoções. Mas a partir do momento que eu sou guiado pela palavra de Deus, pela mente de Cristo, pelo caráter do Senhor Jesus, as minhas emoções estão sob a autoridade da palavra de Deus. E se eu encaixar essas duas coisas juntos, e eu entender o que é buscar Deus de todo o coração, é diferente do que eu simplesmente querer buscar a Deus. Buscar a Deus de todo o coração, de todo o meu coração, está falando exatamente disso. Está envolvendo o meu coração, está as minhas emoções, a minha alma, vai estar envolvendo a minha mente, está envolvendo a minha força física, está envolvendo todos os meus relacionamentos, envolve a minha vida por completo. Então, quando ele diz: Miriam, busque a mim de todo o seu coração, toda a tua vida busque a mim. Miriam, não me busque simplesmente quando você dobrar os joelhos. Não me busque simplesmente quando você estiver na igreja. Que o teu ser por completo dependa de mim. Que você me busque sempre. Que você entenda que você veio de mim e depende de mim. Dependência por completo. Hoje eu escutei uma canção, eu esqueci o nome do autor, eu sou boa para isso, que eu nunca vi guardar nome de pessoa, de autor, de escritor. Mas falava, ele escreveu uma canção chamando Deus para reformar a sua casa, a sua vida. Ele colocou a sua vida como uma casa que precisa de reforma, como uma casa que não foi cuidada, que criou rachaduras, que deu problema na encanação, que a eletricidade não está funcionando, e que a estrutura foi afetada e que o telhado está estragado. Exatamente. Gerson. Eu achei linda, porque é exatamente isso que acontece com a gente. Ele disse: as janelas já não servem mais. O ladrão pode entrar e sair quando quiser. A água não chega mais potável. Eu já não tenho mais luz para caminhar. E está tão estragado aqui que não tem como a tua presença ficar aqui dentro. Mas eu te convido novamente, porque ainda há solução para a minha vida. Porque o Senhor ainda pode reformar a minha casa e morar novamente nela. E era exatamente essa situação de vida que o povo de Israel estava e que precisava reconhecer. Gente, a gente pode pensar: eles estavam desviados. Não, eles nunca abandonaram o templo. Eles nunca deixaram de levar sacrifício, nunca deixaram de levar as ofertas, mas foram fazendo aquilo de qualquer jeito, não do seu coração, mas fazendo como religioso, fazendo por fazer, porque me ensinaram. Mais lei do que devoção. Não compreenderam a lei de Deus. E eram tão religiosos que eram capazes de matar o seu próximo por causa da lei. E se a gente parar e pensar, a gente está vivendo igual. A gente já ora como religioso, a gente jejua como religioso, a gente vem à igreja como um religioso, a gente canta no coral como um religioso, e a gente apedreja os outros como um religioso. Porque a gente tem uma facilidade enorme de enxergar os defeitos de todos.
Parece que eles crescem na frente dos nossos olhos e parece que a minha vida de santidade me dá o direito de julgar o meu irmão e condená-lo e colocá-lo no inferno. E eu começo a criar uma distância de Deus. Porque a partir do momento que eu consigo criar distância entre o meu próximo, eu me distancio do meu Criador. João já disse: se você não ama quem você vê, como você ama a Deus que nunca viu? Então as coisas se linkam. E o povo de Israel vivia essa vida assim, de bater cartão, sabe? Eles deveriam estar lá, mas deveria ser de coração grato. Deveria ser adoração como a da mulher adúltera que quebrou o vaso de alabastro. Deveria ser uma adoração de reconhecimento da misericórdia de Deus sobre a minha vida, a ponto de entender que essa mesma misericórdia que foi derramada sobre a minha vida é capaz de ser derramada sobre a vida do meu irmão e transformá-lo por completo. Há uma diferença de Deus me aproximar de Deus, de eu me chegar diante de Deus, de eu clamar de todo o coração. Muda as vias, muda a posição do nosso coração. Sempre quando a gente se encontra com Deus, os teus melhores momentos de oração com Deus foram momentos de quebrantamento e reconhecendo a sua miséria, o seu estado. Sempre foram esses os melhores momentos que a gente viu a graça de Deus e a bondade de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas. Foi quando eu olhei para mim e para a palavra de Deus e me enxerguei e vi que eu era necessitada da misericórdia de Deus, que eu precisava, que eu necessitava que Cristo viesse a mim, me transformasse e me mudasse. É isso que faz a diferença de buscar a Deus de todo o seu coração, de dobrarmos o joelho e conseguirmos derramar o nosso coração diante de Deus. Sabe aquele pedacinho do hino que a gente canta? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser, todo. E se a oração não subiu, foi porque Deus não sentiu ainda que você tudo deixou. Esse clamor que Deus pede de nós. E a gente sabe que o coração é o centro da existência humana. O provérbio já diz que do coração procede as fontes da vida. E você sabe várias frases do coração, né? A gente acostuma dialogar sobre isso nas nossas conversas. Ele abriu todo o seu coração. Calma aí, não foi ele não abriu todo o seu coração. Aí ela estava com o coração nas mãos. Isso está falando de sentimentos, de emoções. A gente olha para a gente e fala assim: foi de cortar o coração. Ela está falando com o coração. Ou você diz assim: eu estou com meu coração na boca. Como assim? É quando a alma está envolvida com o que está acontecendo. É quando existe algo que você não consegue olhar para ele e dizer assim: não, ele não está falando a verdade.
Quando a pessoa fala com o coração, a gente sente. Há algo no ser humano que se compadece um do outro. É notável. É perceptível. Porque ela falou com o coração. E Deus pede para a gente falar com o coração e com a mente. Quer dizer, olhem a mim com razão. Por que isso? Porque a gente é o ser mais emotivo que tem. A gente é o ser que mais se apaixona e desapaixona tão rápido, parece adolescente sempre. A gente vem para a igreja e dependendo do louvor que tiver, você levanta as mãos e começa a cantar e você chora diante de Deus. As lágrimas rolam. E a gente diz que bênção esse louvor, que bênção a irmã cantando. Só que quantas vezes a gente canta só com emoção? A gente falou tanta coisa linda e maravilhosa para Deus. A gente se entregou para Deus no louvor. A gente disse que faria para Deus no louvor. A gente disse que iria, que obedeceria, que Ele era o tudo para nós. Mas sem razão. Na segunda-feira, quando você trabalha com a razão, quando você conversa com a amiga com a razão, quando você ouve as coisas e é com a razão, e a emoção não está junto, cadê o hino na minha vida? Cadê a mão levantada diante de Deus que disse que faria? Porque a gente separa as coisas. E elas não podem ser separadas. Eu tenho que cantar? Tenho. Ai, menina, então não posso achar. Chora, mas chora com razão diante de Deus. Chora com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Seja verdadeiro diante de Deus. Eu preciso ser verdadeiro. Muitas vezes eu estou cantando um hino e daqui a pouco eu paro, calma aí. Eu repito para a minha frase. É de verdade mesmo, Miriam? Me lembro como se fosse hoje um dia lá na Junib. Eu me levantei de manhã fazendo meu devocional ali em Campinas, na base de missões. E me veio aquela canção. Sabe aqueles hinos que vem na nossa mente, toma assim, tu vai abrir a boca para cantar outro e tu canta a mesma coisa, passa o dia todo cantando. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Cantei uma vez, duas vezes e cantando com a boca. Daqui a pouco eu escutei a voz. Como é que é? E eu cantei de novo. Tudo entregarei. Mudou. Tudo entregarei. Será mesmo? Aí eu comecei a perguntar para mim mesmo. O que precisa entregar, meu Deus? Será que você tem entregado tudo mesmo? Ou simplesmente você está cantando por cantar? Aquele dia, essa canção tão simples, eu cantei de joelho dentro do meu quarto, com as lágrimas rolando, porque eu disse: Deus, se tiver algo dentro de mim que ainda não está entregue, eu quero entregar nessa manhã. Porque Deus quer de todo o coração. Deus quer uma entrega por completa nossa. Deus quer algo verdadeiro dos nossos lábios. Deus quer posição e atitudes verdadeiras. Quer que a nossa vida condiza com o levantar das nossas mãos. Quer que a nossa vida condiza com o abrir dos nossos lábios. Quer que a nossa vida seja uma. A Bíblia já diz que é impossível de uma mesma fonte sair água boa e água ruim. Ou ela é boa ou ela é ruim. A Bíblia mesmo diz que Deus diz: esse povo eu não
consigo olhar para este povo dentro da minha casa, porque eles me honram com um lábio, mas o seu coração está distante de mim, longe de mim. Eles estão na minha presença, eles entraram na minha presença, e eles estão louvando, eles estão com as mãos levantadas, eles estão oferecendo sacrifício, mas só de lábios. Mas o seu coração, a sua mente está distante. Eu não os conheço. Quem são eles? A quem eles servem? A quem eles adoram? É a mesma coisa que ele está perguntando: a quem eles obedecem? Debaixo de qual autoridade eles estão? Debaixo de qual senhorio eles têm se submetido? Quem é o Senhor da vida deles? Quem é que eles obedecem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado? Quem é que eles seguem? As instruções de quem que eles obedecem? Com quem eles se assentam para conversar? Aonde é que eles buscam conselho? Com quem eles tiram tempo para ficar? Porque eu não os conheço, não é comigo. Por que eles vieram aqui jejuar, louvar e adorar a mim, se eu não os conheço? Sabe, eu tenho perguntado isso para mim, porque é muito fácil a gente fazer as coisas no piloto automático. É muito fácil. Você aprende a adorar, você aprende a cantar, você aprende a pregar, você aprende a dobrar o joelho, e parece que para o outro vai olhar assim: a irmãzinha é crente de verdade, ela chega na igreja e dobra o joelho, ela chega na igreja cumprimentando os irmãos, ela chega... Até onde isso é cheiro suave diante de Deus? Até onde isso de mim tem sido verdadeiro? Até onde tudo que eu tenho feito tem sido exatamente para Deus, não para que alguém veja, para alguém: ó, a irmã canta bem, ó, fulano. Até onde isso tem soado verdadeiro? O que tem estimulado a minha fé? O que tem estimulado a minha confiança diante de Deus? O salmista já dizia, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Bem, ele não pegou o coração e botou lá no alvex, no cloro. Mas ele reconheceu, e aqui é uma oração de Davi muito quebrantada, porque ele é recém saindo do seu pecado e reconhecendo o seu pecado, está dizendo: Deus, eu matei, eu adulterei, eu fiz tantas coisas erradas, estou um bagaço, estou num lamaçal, estou num lodo. E ele disse: cria em mim um coração puro. O profeta já dizia: Deus, tira o coração de pedra deles e dá-lhes um coração de carne. Que os mandamentos sejam escritos em seus corações. Uma vida moldada pelo Senhor Jesus. Que a gente consiga buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nós conhecemos a Jesus, e a Bíblia diz que a gente tem que prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. Há um caminho a ser trilhado. Eu preciso querer crescer. Eu preciso querer me aproximar cada dia mais de Deus. Eu sei que é desafiador, porque quanto mais você quer se aproximar, mais coisa errada a gente vê na gente. Essa é a primeira sinalização quando a gente está se aproximando de Deus, e não da religião. Da religião você vê coisa errada nos outros.
E se aproximar de Deus, você vê você. Contempla as tuas próprias misérias. Eu gosto muito da visão das águas purificadoras, que o anjo mede e diz: vem, sai da margem, para de estar molhando os pés, né? A gente acaba sendo infantil, a gente se torna crente infantil, e aí a gente começa a brincar que nem criança que brinca com barro. Enquanto o pai levou ele para brincar no lago, ele quer brincar ali com o potinho. Já viu criança vai para a praia? O que ela faz? Ela faz um buraquinho, e ela quer botar os pés dentro, quer botar água na areia, quer ficar brincando ali. Tem uma praia toda para entrar e se molhar. Ela se contenta, porque ela não descobriu ainda, ela tem medo, ela não descobriu o que é mergulhar na água. Depois que ela entra a primeira, segunda, terceira vez, segura o bichinho lá. Você tem que estar de olho, porque ele vê a praia e ele quer entrar, porque ele descobriu. E é isso que Deus quer fazer, mergulha, vem mais, né? Deixa a água dar nos pés, deixa a água dar... Vem vindo, vem vindo. Quando você não puder mais nadar, não puder mais se governar, aí você começa a voltar e começa a ver o que eu fiz na tua vida. Porque é isso que fala a profecia. Então volta e verá. E a Bíblia diz que o profeta viu tudo transformado. Aquilo que estava morto estava vivo. As águas que não tinham peixes, tinham peixe. Ele começou a ver uma outra natureza. E é tudo que Deus quer fazer nas nossas vidas. É tudo que Deus quer completar em nós. Porque senão, alguém vai nos interter na beirada da praia, com barro, com água, com areia. E aí a gente se interte com os pecadinhos dessa vida, com os pecados daqui, com a concupiscência, com a ganância, com a imoralidade, e a gente fica preso nessas coisinhas e não mergulha naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a gente não descobre o que são os planos de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia diz que Ele é quem conhece os planos a nosso respeito. E não tem como eu e você sermos felizes fora do propósito de Deus para as nossas vidas. A gente tem que reconhecer isso. Se Deus projetou a Miriam com um propósito, algo específico, ela vai ser feliz dentro daquilo que Ele projetou. Ou se eu fizer um violão ali, agora o violão me dissesse: não, quero ser bateria, tá bom, então eu vou bater em você. O que vai acontecer no violão? Ele vai continuar violão? Ele vai se realizar porque ele quer ser bateria a partir de hoje, e eu vou bater baquetas nele, e ele vai tirar um som maravilhoso, e vai tocar músicas e harmonia maravilhosa, porque agora ele é uma bateria. Não, a gente sabe que não. Ele foi criado por um propósito, para ser dedilhado. Ele tem escala, ele precisa de mais delicadeza. E você foi criado com um propósito. Vive o propósito de Deus para a sua vida. Floresça onde Deus te plantou. Cresça onde Deus te colocou. Viva aquilo que Deus tem para a tua vida com excelência. Se entregue a Ele, mergulhe. Viva de todo o seu coração, de toda a sua alma. Busque ao Senhor assim. De todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. É força, é entendimento. E isso é particular, isso é individual. Este crescimento, essa disposição em buscar a Deus. Nem tem como dizer assim: ô pai, faz isso, que vai dar certo aí para mim, que se meu pai fizer, eu estou de boa. Não. Não tem como dizer assim: Cléber, a senhora faz assim, assim, que aí eu vou ser
O Clércio vai ser abençoado na sua vida espiritual. E é claro que a vida espiritual dele, Cristo vai resplandecer através dele e outras pessoas conhecerão. Mas eu preciso tomar a minha atitude. Eu tenho que deixar de viver à base de experiência dos outros. Eu preciso começar a andar com Jesus. Amém? Que hoje nós possamos trazer isso firme em nosso coração. Que eu preciso buscar o Senhor de todo o meu coração. Por completo. Tudo aquilo que impede na minha vida, tudo aquilo que é barreira, eu devo abrir mão, eu devo deixar para trás, para que a gente venha encontrar o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e que a gente prossiga e chegamos juntos naquele dia do lar celestial, em nome de Jesus.